Olá, turma, tudo bom com vocês? Então, dando continuidade àquela explicação da atividade da aula passada, que a gente viu lá retificador de meia onda, né, com e sem filtro. Então agora a gente vai ver, né, seguindo o exercício lá que eu passei, retificador de onda completa. Esse exercício daqui a gente viu, fez o primeiro, o segundo e agora o terceiro, né? Monte circuito da figura 3, levando em consideração a tensão de pico 120 volts, 60 Hz de frequência. Faça o gráfico do sinal antes do transformador, tensão de pico e frequência, análise do gráfico do sinal de saída na carga, tensão de pico, corrente e frequência. Compare com os resultados do cálculo teórico. Então, eu fiz aqui o slide, né, do exercício, da atividade. Lembrando que só vou responder essa atividade hoje. A parte do capacitor aqui, eu peço que vocês façam em casa, né, aí, e envie para mim, tá? A mesma analogia lá do retificador de meia onda. Então, gente, aqui, inicialmente, a questão está pedindo tensão de pico e frequência de entrada. Então, a tensão de pico de entrada, lembrando que eu coloquei esse transformador aqui, mas eu só para representar ali mesmo, a gente não vai fazer a conta levando em consideração o transformador. Então, essa tensão aqui que está na entrada dos diodos é 120 volts, tensão de pico. Só que quando chega aqui na carga, a gente tem que levar em consideração a queda de 1.4 volts, que é relacionado à queda de tensão de cada diodo desse aqui. Como são dois diodos, cada diodo cai 0,7 volts, então total de 1,4 volts. Então a tensão de pico aqui na minha carga vai ficar 118 volts, né? 118,6 volts, tá joia? E a frequência de saída, que é diferente do que acontece no retificador de meia onda, que a frequência de saída é igual à frequência de entrada. No retificador de onda completa, aqui no gráfico aqui, ó, da saída, a frequência de saída é o dobro da frequência de entrada, tá? Por que o dobro da frequência de entrada? Porque aqui, gente, ó, a frequência tá aqui, ó, a onda tá aqui, ó. Qual o período dessa onda? O período da onda tá aqui, é 2, tá? Período onde não é o momento onde a onda não se repete. Então até aqui a onda não se repete. Então temos aqui, ó, 2, aqui é o período. E qual o período dessa onda de baixo, né, já retificada? O período aqui, ó, já não vai ser mais 2, já não vai estar aqui. O período vai ser a metade, ó. O período vai ser 1. Então, como a frequência é o inverso do período, então o período é a metade aqui, ó, na carga, então a frequência vai ser o dobro. Se o período é metade, a frequência é o dobro, porque a frequência é o inverso do período. Então, por isso que a frequência de um retificador de meia onda, 2 vezes a frequência de entrada, a frequência de saída. Tá joia? Ok. Aqui, nós temos tensão de pico. E se eu quiser saber a tensão eficaz, você pega a tensão de pico e divide por raiz de 2, que é 118,6, dividido por raiz de 2, dá uma tensão eficaz de 83,9 volts, tá? Mas o que interessa mesmo pra gente é a tensão VCC, né? A tensão VCC é o que mais interessa pra gente aqui. E a tensão VCC é 2 vezes a tensão de pico sobre π, né? Então, VCC temos 75,5 volts, tá joia? Observe que a tensão de pico é 120 volts, mas a parcela da tensão contínua apenas 75,5 volts. Por esse motivo que é necessário utilizar o filtro capacitivo aqui, ó, para suprir essa carência aqui, ó, nessa perda aqui da carga, tá? Então utiliza-se o filtro capacitivo para a gente fazer a mesma analogia que a gente fez no retificador de meia onda, né? O capacitor, na ausência de carga aqui, o capacitor supre essa carência e empresta, vamos dizer assim, a carga, a tensão para a carga, tá? Então, e a corrente, né? A corrente de pico. A corrente de pico, você vai pegar a tensão de pico, que é 118,6 volts,
e divide pela resistência de 1K. Então a minha corrente de pico é 118,6 mA, tá? Então aqui é o gráfico completo aqui, retificador de onda completa, sem o filtro capacitivo. Nós temos aqui uma tensão de pico de 118,6 volts, nós temos uma tensão eficaz de 83,9 volts e nós temos aqui uma tensão VCC de 75,5 volts. E essa tensão VCC é a mais importante para a gente, porque a gente, como a gente está fazendo retificador, né, a gente está analisando, tentando colocar a onda para ficar contínua, então a parte VCC que é a mais importante neste caso aqui, tá bom? Então essa parte aqui a gente vai comprovar aqui agora na prática. A gente tem, eu coloquei esse circuito aqui, tá joia? Esse circuito aqui eu coloquei no LT Spice que vocês vão fazer. Então tá aqui o circuito, gente. Não estranhe ter duas fontes de alimentação. É porque o LT Spice, para a gente conseguir pegar o sinal de entrada aqui no retificador de onda completa, aí eu coloquei aqui essa outra fonte, porque o programa, eu vou explicar para vocês quando eu mostrar o gráfico. O programa ele não habilita a gente pegar aqui a onda completa nesse ponto aqui, né? É um erro do programa, vamos dizer assim. Por isso que eu teve a necessidade de colocar essa fonte aqui, justamente para a gente conseguir simular legal. Então vamos simular aqui como é que vai ser o comportamento da minha tensão de entrada. Tá aqui é uma tensão de entrada, tá? É uma tensão senoidal, tá aqui, de 120 volts, conforme está lá no exercício, tá joia? E se vocês forem analisar aqui, ó, 120 volts cravado mesmo, tá aqui, a tensão de pico 120 volts. Bom, beleza? Por que eu tive que colocar essa fonte? Observe, se eu clicar aqui, ó, nessa daqui, tá vendo? Ó? Não tem aqui, ó, é como se fosse um retificador de meia onda. Por causa do programa, o programa não entende. Por isso eu tive que colocar essa fonte aqui externa. Qual a tensão da minha saída? Qual o comportamento da tensão da saída, gente? Conforme está na explicação. Esse gráfico aqui, ó, é o gráfico da tensão de saída. Então, temos aqui a tensão de saída, conforme está lá na teoria, né? 118 volts. 118,6 volts. Vamos ver se é isso mesmo? Observe, ó. Temos aqui o cálculo 118,6 volts. Então, quando a gente vem aqui, ó, maximiza, vocês verificam que não está topando mais no 120 porque teve a perda de 1,4 volts do diodo. Então, quando a gente coloca o mouse aqui, observe aqui a tensão que está aqui embaixo. Quando a gente coloca o mouse aqui na crista, tá lá, ó, 118 volts, ó, aproximadamente 118,6 volts. Então, teoria bate com a prática, prática bate com a teoria. E o comportamento do circuito, do gráfico, é esse aqui, ó. Conforme está lá a prática, tá? Conforme está lá a teoria, o gráfico tem que ficar assim, que é o que bate com a prática. Olha o comportamento do gráfico. Tá joia? Então é isso aí. Agora, a gente viu aqui a corrente 118,6 mA. Será que é isso mesmo de corrente? Vamos analisar aqui para ver se é isso mesmo. Olha lá, ó. Esse gráfico aqui, ó, é um gráfico da corrente, que é a corrente alternada, ó. Olha lá, ó. Miliampere, tá vendo miliampere? Quantos? Observe, 118, próximo de 120, ó. Observe aqui embaixo. Quando eu colocar aqui, ó, 118,6 miliampere. Teoria bate com a prática. Esta é a analogia. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão dar print na atividade, vai printando a atividade aqui, ó, vai printando os exercícios e cola. Olha lá, vai colando no Print aqui, no Pint. Vai criando arquivo e mandando para mim. Entendeu, galera? É isto que eu quero da atividade, é isso que eu quero. O aluno que faz isso aqui, mandar para mim, já está pontuado no A1. E ele pontua e aprende. Eu quero que vocês façam isso aqui. Ó, esse último exercício aqui, ó, que envolve o filtro capacitor, vocês vão fazer seguindo a mesma analogia
deste daqui que vocês fizeram aqui, que eu coloquei na aula passada. Lembrando que quando vocês forem calcular o V de onda, lá na aula passada a frequência era 60 Hz. Nesse caso aqui, como é retificador de onda completa, a frequência vai ser o dobro, 120 Hz. Tá aqui, ó, no V de onda. Cadê o V de onda? Aqui, gente, V de onda, tá vendo? Na frequência aqui, ó, frequência, V de ondulação aí, sobre frequência vezes capacitor. A frequência para uma retificador de meia onda, 60 Hz. Já retificador de onda completa, gente, a gente tem que utilizar 120 Hz lá na frequência, tá bom? Se você não utilizar 120 Hz na frequência, o cálculo vai dar errado. Tem que ser 120 Hz aqui para fazer o V de ondulação e fazer todo o cálculo conforme esse daqui, ó, que eu expliquei na aula passada. Espero que vocês façam esse exercício daqui, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar para vocês, resolver esse exercício aqui. Espero que vocês façam outro. Então, gente, seguinte, eu fiz até o momento os 3 exercícios que eu pedi para vocês fazerem e me entregarem, tá joia? Primeiro, segundo e terceiro. O aluno que tentou fazer e não conseguiu, vai aprender agora. O aluno que fez e conseguiu, é um complemento a mais. Agora o aluno que nem tentou fazer, ele não vai pegar isso aqui para até enviar para mim, mas não vai aprender. O objetivo aqui, gente, não é passar, é que aprenda, tá? Quem é um raciocínio, não aprenda, tá joia? Então essa foi o nosso pequeno aula de hoje, essa pequena aula de hoje. Espero que vocês assistam, façam e enviem para mim até amanhã, tá? Todos os exercícios, inclusive a quarta questão, essa questão 4 aqui. Tudo bem assim? Vamos lá, finalizar aqui.